Fala aí, galera. Aldo Niscan. Sexta aula da jornada do Shiatsu. Bem, quero falar para vocês que na sexta-feira que vem eu vou fazer uma live especial com o meu cliente de 85 anos. Então eu estou convidando vocês para participarem e vou deixar a live salva no meu IGTV e aí depois você vai lá conferir. Então, hoje eu vou continuar o nosso trabalho de ontem, né? Fizemos uma revisão, falamos sobre os pontos e meridianos. Então, o que é um ponto? O que é um ponto? Então, na antiguidade, já era do conhecimento do homem as áreas do corpo que eram mais sensíveis. Por exemplo, a dor referida, a dor projetada, a dor irradiada, a angina, um problema lombar que irradia pela perna. Então ficou constatado a evidência dessas áreas sensíveis do corpo. Então, por exemplo, a dor referida é uma dor digestiva, uma dor intestinal, é uma dor forte que geralmente ataca o teu corpo todo, tá? Então, para a gente comprovar a existência dos pontos das áreas sensíveis, nós vamos falar sobre os receptores do sistema nervoso. Nós temos 3 tipos de receptores: esteroceptores, interoceptores e proprioceptores. Os esteroceptores são os nossos órgãos do sentido: a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Então, esses receptores, eles enviam informações para o sistema nervoso. Então, são esteroceptores, são, qual eu diria, são os estímulos que vêm e esses esteroceptores captam e jogam a informação para o sistema nervoso. Nós temos os interoceptores, que são receptores que estão localizados nos músculos, nas artérias, nas veias e na área intestinal, na área digestiva. E nós temos os proprioceptores, que são receptores que informam a posição da articulação, que informam o calor, que informa o frio, são receptores do fio, são receptores do tato, da pressão, da vibração, e temos as terminações nervosas livres, que são os receptores da dor. Então nós temos o receptor de Pannini, que é estimulado sob a pressão, o receptor de Merkel, que é o tato e a pressão, o receptor de Ruffin é o calor, o Merkel, frio, e o de Ruffin, o tato. Então, esses receptores, eles são importantes no processo do Shiatsu. Qual é o mecanismo do Shiatsu? É uma estimulação proprioceptiva que vai direto ao estímulo nervoso. Então, o que esse estímulo faz? Ele faz uma reação de homeostase. Ele provoca uma homeostase, um equilíbrio, propiciando a cura para o corpo. Tá? Então, 3 tipos de receptores: interoceptores, esteroceptores e proprioceptores, que dão informação de como que estão os proprioceptores, o movimento. Você está com o olho fechado, mas você está tendo a noção onde que o seu braço está, a pressão, o frio, o calor, sabe? Então isso daí são todos os componentes que levam informação para o sistema nervoso. E a partir daí
esses receptores, eles vão influenciar diretamente o sistema nervoso autônomo, que é constituído do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele está localizado na base do sacro e no topo, na base do crânio, enquanto que os receptores simpáticos, eles estão localizados ao longo da coluna. Então, quando eu começo uma massagem, eu quero me conectar com o meu cliente, eu quero me conectar com a pessoa. Então, o que eu faço? Eu boto a minha mão direita na porção caudal do parasimpático e a minha mão na base do crânio, para promover uma reação de troca de energia, para criar uma empatia. Estou avisando o sistema nervoso do meu cliente que eu vou executar uma massagem terapêutica, que eu vou executar. Então eu estou preparando, eu estou me conectando energeticamente. Tá? Então, recapitulando, os receptores informam o sistema nervoso autônomo, o simpático ou parasimpático, e o simpático, ele tem o poder de acelerar, ele tem o poder de gerar adrenalina, noradrenalina, cortisol, que são os hormônios que causam estresse. Enquanto que o parasimpático, ele libera a endorfina, ele libera a serotonina, ocitocina e a dopamina. Então esses são os hormônios da felicidade e os hormônios do relaxamento. Então toda essa informação, por exemplo, uma música suave, uma cor suave, né? O toque, a conexão entre o terapeuta e o cliente. Então isso é importante para você criar um ambiente harmonioso que gere um resultado. Porque quando o seu cliente vem para você, é toda uma empatia. É a primeira sessão, aí você vai quebrar o gelo, você vai fazer uma investigação no cliente. No caso dele querer uma massagem mais relaxante, dele querer uma massagem mais equilibrada, você não vai fazer uma avaliação tão profunda, mas você está avaliando a postura dele, a voz, a cor da pele, a temperatura. Quando você toca nele, ele está no frio, ele está com calor. Se está com frio, ele está com uma predominância yin. Se está com calor, ele está com a predominância yang. E aí você vai equilibrar. Uma pessoa com pressão alta, você vai sedar, você vai acalmar, você vai orientar ele a ingerir nutrientes que acalmam, a realizar uma meditação, a fazer um trabalho físico para equilibrar o corpo, mudar a sua rotina, sabe? Mudar a sua mentalidade. E aí, esse é o papel do shiatsu-terapeuta, reconhecer, investigar e, com o desenvolvimento da terapia, você vai conhecendo o cliente, aí você vai poder apresentar mais coisas, mais elementos para ele se equilibrar. O pensamento, como ele vai pensar, o que ele vai escutar, o que ele vai, a poluição visual, a poluição auditiva, a poluição nutritiva, né? Você só come McDonald's, você vai ficar com as células do McDonald's, aí vai ter o Ronald lá. Então tudo isso está gerando estímulos para o teu sistema nervoso. O teu sistema nervoso, ele está lidando, ele está distribuindo essas respostas que causam adaptações, que causam relaxamento ou que preparam você para uma atividade mais intensa, para uma luta. Não uma luta física, mas uma luta de comportamento, uma luta de atitude, sabe? Uma maior motivação. Então, como que nós vamos reconhecer o que a pesquisa científica
elaborou sobre essas coisas. Então, com o desenvolvimento da tecnologia médica, com o desenvolvimento da pesquisa na fisiologia, nós temos a síndrome de adaptação geral, que nada mais é do que o princípio da adaptação. Então, nós somos seres adaptáveis. Então, nós somos seres que estamos nos adaptando ao frio, ao calor, à umidade, à secura, né? Ao vento. Só que essas são energias negativas. Nós temos energias negativas externas, nós temos energias negativas internas, que são as nossas emoções. A raiva, a alegria, a tristeza, a preocupação, o medo e a alegria. Tristeza, preocupação, alegria, raiva e está faltando um. Preocupação. Preocupação, tristeza, alegria, raiva e medo. Medo é fundamental. O medo agride o rim. A raiva agride o fígado. A alegria demasiada, a euforia agride o coração. A tristeza agride o pulmão e o intestino grosso. E a preocupação agride o estômago e braço branca. Você não digere as emoções, você está sempre, não digere os alimentos, então você está todo desequilibrado. Então isso daí a gente vai falar mais durante a aula dos 5 elementos ou dos 5 movimentos. Então, para a gente ter uma ideia, né? Sistema nervoso, da correlação do yin e do yang com o nosso corpo. O sistema nervoso autônomo parasimpático é yin, o sistema nervoso simpático é yang. Então, é um equilíbrio. A pessoa com pressão alta, você vai acalmar, a pessoa com pressão baixa, você vai tonificar, você vai equilibrar essa energia. Então, nós temos os reflexos condicionados de Pavlov, a experiência que ele fez nos anos 50, eu acredito que, né, dava comida para o cachorro e aí criou um estímulo condicionado, dava comida para o cachorro, apitava e ele passou a apitar sem dar a comida, aí o cachorro salizava. Então esses são reflexos condicionados que fazem parte das nossas reações, do que a gente condiciona. Desde a nossa infância, o que a gente conhece? Os comportamentos padrões, que podem ser crenças limitantes ou crenças que produzem criatividade, que gera algo construtivo. Então, para a gente localizar os pontos, à medida que a acupuntura foi evoluindo, porque primeiramente a localização dos pontos era através das áreas sensíveis do corpo. Depois, as referências cutâneas, a referência da pele, então isso daí foi evoluindo e as pesquisas demonstraram a bioenergia. Por exemplo, a salamandra. A salamandra, ela tem o poder de recuperar a sua cauda e a pata. Então, se constatou a existência do vaso governador e do vaso da concepção e do vaso governador. Então, essa capacidade bioelétrica faz com que a salamandra consiga recuperar o seu corpo. Então, nós temos a fotografia Kirlian, que fotografa a tua aura, a tua energia, né? Nós temos várias maneiras, se descobriram novos corpúsculos que estão a níveis, novos corpúsculos de receptores que se distribuem ao redor do corpo, a níveis superficiais e a nível profundo. Nós temos os terminais livres, que são receptores da dor. Então, o nosso corpo está intimamente ligado ao nosso sistema nervoso. Então, tudo que vem para a gente, tudo que a gente, sabe, que a gente externa, é resultado dessa interoceptividade, dessa esteroceptividade, dessa propioceptividade.
Então, a tua conexão contigo mesmo, como que você se sente no mundo, como que você se acha, né? Eu sou gordo, magro, eu sou, sabe? Então, tudo isso são informações que vêm a partir desses receptores, né? Que provocam uma maior confiança, uma menor confiança. Então, para a gente localizar os pontos, nós temos o que nós chamamos de Tsum, uma distância, que é o meu dedo, tá? Aqui, ó, o meu dedo, polegar. Então, isso daqui corresponde a um Tsum. Nós temos a falange média do dedo médio, corresponde a um Tsum. Os dois dedos, né, corresponde a um Tsum e meio. 3 dedos, o dedo indicador, o médio e anular, corresponde a 2 Tsuns. E 4 dedos corresponde a 3 Tsuns. Então eu vou dizer, o ponto Tandem VC4 está a 4 Tsuns abaixo do umbigo. Então aqui você chega, vai fazer o ponto VC4, que é o ponto de energia, é o ponto de equilíbrio orgânico. Uma vez eu estava pescando, aí o peixe estava assim, o cara pegou o peixe, jogou o peixe fora, aí ele ficou assim, eu digo, não, vou fazer um experimento. Aí cheguei lá, peguei na barriga do peixe, comecei a trabalhar o que eu entendi que era o meridiano do base da concentração, o VC14. E aí, botei o peixe na água, aí quando eu vi ele estava... Então, eu reativei a bioenergia dele. Aí o que eu fiz? Eu joguei ele na água de novo. Então, são questões bioenergéticas. E essa bioenergia, ela está fluindo do universo, né? Ela está fluindo, ela está se individualizando, né? Então, a energia cósmica, ela cria todas as condições propícias para o desenvolvimento de uma energia individualizada, que é nada mais do que uma referência do macrocosmo com o microcosmos. Então, essa energia primordial, que é a energia gerada pelo óvulo e pelo espermatozoide, o óvulo é Yin, feminino, e o espermatozoide é Yang. Então, as forças atrativas, as forças Yin e Yang, porque você sabe, o Yin atrai o Yang atrai o Yin. O Yin repele o Yin, o Yang repele o Yang. O Yin repele Yin. O negativo atrai o positivo. O positivo repele o positivo, o negativo. Então, essa concepção, né, gera uma energia individualizada, um novo ser. E aí, quando você nasce, a primeira coisa que você faz é respirar. Eu escrevi um livro sobre o Rebirth, o novo yoga, que é o renascimento, que é uma técnica respiratória que faz com que você reviva as suas memórias até você rever o seu nascimento. Não chega a ser uma regressão, mas à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai limpando as suas memórias acumuladas, você vai chegando até o momento de você ver o teu parto, como você nasceu. Por exemplo, eu nasci com um cordão umbilical ao redor do pescoço. Então, cara, quando eu estou no jiu-jitsu, eu detesto quando alguém pega no meu pescoço, eu já, sabe? Então, é uma reação daquilo que aconteceu comigo. Então, o renascimento nada mais é do que você respirar durante 1 hora, 1h30 e você liberar a sua energia, liberar a tensão, liberar a sua mente e saber que o teu pensamento é criativo, que você, com os teus pensamentos, você pode criar resultados. Então, se você tem o poder, se o teu pensamento é criativo, com o meu pensamento eu posso direcionar a minha vida, posso direcionar o meu corpo, posso preparar o meu corpo para o objetivo que eu quero. Então, nós já sabemos como se localiza um ponto. O ponto está
a 3 com, que é a divisão de um tissu a 3 com, o ponto VG26 está a 3 com entre o nariz, a base inferior do nariz e o lábio superior. Então é o ponto de ressuscitamento, VG26. Você vai lá e alguém está inconsciente, alguém está passando mal, pressão baixa, lipotímia, você vai lá e ó, enfia o dedo mesmo, ó, que aí a pessoa vai levantar. Se ela não levantar, continua, vem aqui, pode vir aqui no VC14, no VC4 para estimular a energia e aqui para ressuscitar. Então são pontos importantes. VC4 está 3 tissuns abaixo do... os pontos estão na linha do cotovelo, na linha do pulso, sabe? Aí você faz assim e você vê a localização. Então isso daí foi evoluindo através da sensação, né, das áreas sensíveis, localização dos pontos, localização, referência anatômica, referência da pele. O ponto BP4 está entre, que é o ponto que está na linha média do pé, está entre a pele clara e a pele escura. O ponto B60, que é o ponto analgésico, está entre o maléolo externo e a ponta do tendão de Aquiles. Aí você vai lá, você vai estudando e com essas localizações você vai terminando. Também nós temos os pontos gatilhos, que são os pontos que estão espontaneamente dolorosos. Aí aquele ponto é uma região onde você vai fazer uma sedação, vai fazer uma pressão constante, porque quando eu tonifico, eu faço, aqui é o ponto IG4, entre o dedo polegar e o dedo, aí eu venho aqui, ó, vou dar uma tonificada, estou com dor de cabeça, ponto da dor de dente, eu venho aqui, eu vou sedar, eu vou tonificar, sabe? Então, essas referências cutâneas, as referências anatômicas, são a base da localização. Bem que no shiatsu, você não precisa ter uma localização tão exata, porque o teu dedo é grande, tá? Então você vai trabalhar nos meridianos. Então esse é o processo que eu estou ensinando para você agora. Trabalhar, fazer uma massagem relaxante, uma massagem equilibratória, que vai deixar a pessoa com uma sensação de bem-estar. E quando você quiser, se você quiser evoluir, se você quiser fazer um treinamento mais avançado, e isso daí a gente vai conversar depois. E aí, o que eu estou propiciando para você? Eu estou propiciando uma técnica de massagem bioenergética. O que é o shiatsu? Técnica oriental de massagem bioenergética. Quem está chegando agora, o shiatsu é baseado nas leis do universo, no princípio único, no princípio do yin e do yang. Então, nós temos partes yang, nós temos partes yin, e nós temos os meridianos. 12 meridianos, 6 meridianos yang, 6 meridianos yin, 3 meridianos yin do braço, 3 meridianos yang do braço, 3 meridianos yin da perna, 3 meridianos yang da perna, e nós temos os meridianos complementares, que é o vaso governador, que é o meridiano yin, que começa entre o sacro, começa o ânus e o escroto e vai até aqui. E temos o meridiano do vaso governador, que começa no cóccix e vai até o VG26, que é o ponto de recuperação. Então, esses 12 meridianos, os meridianos são formados por pontos. Então, os pontos se caracterizaram e a partir do momento foram estudadas as reações, as características, as contraindicações, as indicações do ponto. Por exemplo, você não é contraindicado você fazer o shiatsu numa pessoa grávida, você trabalhar o meridiano do baço pâncreas, porque o meridiano do baço pâncreas ele comanda a zona genitourinária. Isso pode provocar, antes dos 3 meses, pode provocar um aborto. Então, mas você pode fazer outras técnicas. Técnica da imposição da mão, você pode trabalhar, mas é bom você ter consciência de como você vai trabalhar. Quais são as indicações, quais são as contraindicações do shiatsu.
E aí, a gente entra na parte da origem e desenvolvimento da energia no homem. Como é que surgiu essa energia? Como é que surgiu a vida? A vida, ela surgiu da energia cósmica, da energia que rege todos os fenômenos imaginários e inimaginários. Então nós temos 5 tipos de energia. A energia cósmica, que o cósmico, ele cria um ambiente energético, ele cria condições favoráveis para que essa energia se individualize. Nós temos a energia primordial, a energia ancestral, que fica acumulada, que fica que é guardada no rim, no Ming-Men e no rim. É a nossa energia, é a nossa quantidade energética, é quanto a gente vai viver. E aí, quando você nasce, nós temos a energia da respiração, que é a primeira coisa que você faz, é inspirar. E quando você morre, é expirar. Então, quando você nasce, quando você inspira, e aí que entra o negócio do rebouçing, aí estava acostumado a vir a ser a primeira respiração ser traumática, aí a pessoa não conseguia respirar, ela bloqueava a vida, porque respirar é provocador, porque a primeira respiração dela foi traumática. Então surgiu o parto do Le Boyer, o parto na água, para amenizar, para promover um welcome, promover uma boa-vinda para essa energia que está nesse ser que está nascendo, para ele não se traumatizar, tá? Para ele não criar uma barreira, uma alimentação que é difícil respirar, eu não consigo respirar, e aí isso daí vai crescendo, isso daí vai se desenvolvendo, e aí vão criando os reflexos condicionados, que toda vez que você quer respirar, vem outras memórias e tal. Então, o renascimento faz com que você tenha conhecimento, tenha consciência disso. Nós temos a energia da sustentação, que é a energia dos alimentos, que é a energia que é responsável pela alimentação. E nós temos a energia da realimentação, que é a energia do feedback. É a energia que você vai fazer uma acupuntura, que você vai fazer um yoga, que você vai dar uma treinada, que você vai fazer um aeróbico, que você vai... E dentro dessa focalização existe a adaptação, a individualidade biológica. Por isso que você... No shiatsu e em toda a vida, você não pode ter um protocolo padrão, porque cada pessoa é uma pessoa. Então você tem que desenvolver a sua acuidade de avaliação para você perceber. A pessoa chegou no teu consultório, professor, não sei o quê, eu estou me sentindo tão cansado. Então você já sabe que essa pessoa ela está com uma deficiência yang, ela está precisando levantar. Enquanto chega o outro, professor, o cara não para de falar no telefone. Então você já faz uma avaliação e você vê que a pessoa está com excesso yang. Ela pode estar com excesso yang ou com um excesso yin. Então a deficiência é o excesso. Então nós estamos trabalhando nesse parâmetro do ativando o sistema nervoso parasimpático ou ativando o sistema nervoso simpático. Então, dentro dessa concepção, nós chegamos aqui a uma parte importante. A parte dos pontos. Então, pontos são zonas com receptores específicos. Então, nem todo receptor nervoso é um ponto de acupuntura, mas todo ponto de acupuntura é um receptor nervoso. Então aqui nós temos pontos. Nós temos pontos de tonificação, pontos de sedação, pontos fonte. O ponto de tonificação, ele tonifica a função correspondente. Então, cada meridiano, pulmão,
pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, coração, intestino delgado, rim, bexiga, circulação, sexo, triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado. Todos eles têm os pontos de alarme. Então o que é o ponto de alarme? É para você ver se existe uma predominância yin ou se existe uma predominância yang. Então nós temos pontos de sedação. É o ponto que... Desculpa. É o ponto que ceda a função correspondente. Nós temos o ponto fonte, que ora ceda, que ora tonifica, dependendo, né? Mas uma coisa, a gente, por exemplo, eu não utilizo tanto os pontos esses pontos principais na minha prática do shiatsu, a não ser que eu já esteja fazendo um trabalho curativo, que aí eu vou dar uma tonificada, mas no cômputo geral eu estou tonificando através dos meridianos. E quando eu tenho uma coisa mais específica, eu vou fazer o ponto VB20, vou fazer o ponto B60, vou fazer o ponto E36, que é o ponto do homem, vou fazer o ponto BP14, BP6, que é o ponto da mulher. Então nós temos os pontos de passagem, que se comunica com o ponto fonte do meridiano acoplado. Então, o que é o meridiano acoplado? É um meridiano que trabalha junto, é um meridiano de característica yin com outro meridiano de característica yang. Então, pulmão yin, intestino grosso yang, estômago yang, baço pâncreas yin, coração yin, intestino delgado yang, circulação sexo, bexiga rim, né? Bexiga yang, circulação sexo yin. Não, bexiga yang, rim, yin. Circulação sexo, que não é uma função, que não é um órgão, é uma função. Yin, triplo aquecedor, que comanda os três aquecedores: aquecedor superior, aquecedor médio, aquecedor inferior. Aquecedor superior está relacionado com a respiração e o coração. O aquecedor médio está relacionado com a digestão. E o aquecedor inferior relacionado com o gênito urinário. Então nós temos os pontos de assentimento, que são pontos paravertebrais, que são pontos localizados paralelo à coluna. Então esses pontos de assentimento, então aqui nós temos uma coluna, viu aqui? A coluna vem aqui assim, ó. E os pontos de assentimento, eles estão a 1 tissu e meio, né? Os processos espinhosos a 1 tissu e meio da coluna vertebral. Então 1 tissu e meio, então a coluna está aqui, você localizou, você trabalhou o meridiano do vaso governador, e você vai trabalhar o meridiano da bexiga, que é uma energia descendente. O yang flui das terras para o céu, e o yin flui do céu da terra para o céu, o yang flui do céu para a terra. A energia yang está no céu, a energia yin está na terra. Então você vai lá a 1 tissu e meio, aí depois você tem outro ramo da bexiga a 1 tissu e meio. Então você já sabe isso, mais ou menos, essa localização. Aí você vai trabalhar de acordo com o fluxo, o direcionamento do fluxo energético. Porque a massagem ocidental, ela atua através da facilitação da circulação sanguínea. Enquanto que a massagem oriental, o shiatsu, ele trabalha através, facilitando a circulação bioenergética. Então, qual é o conceito de doença na medicina oriental? O conceito de doença ocorre quando a pessoa está em desequilíbrio bioenergético, por uma lesão,
por uma agressão emocional, por uma agressão física, você está entendendo? Por uma má alimentação, má respiração, pela poluição. Então tudo isso são energias perversas que querem entrar para o nosso corpo, que entram através da pele, dos poros e dos pontos de acupuntura. Por isso que a gente tem que estar bem para proteger a nossa energia ancestral, que é a nossa energia que tem uma determinada quantidade. Ela está relacionada com o teu período de vida. Então o que protege essa energia? O que protege essa energia é a energia da respiração e a energia da alimentação. Então é por isso, é bom você praticar exercício, é bom você meditar, é bom você fazer exercícios respiratórios para você jogar energia dentro de você. Porque o oxigênio nada mais é do que a energia vital. E junto com a energia da alimentação, é a energia da sustentação, é que vai formar o Ti, a energia, o Ki, que vai proteger e vai te fortalecer o teu sistema imunitário. Então esses pontos, eles estão localizados ao longo da coluna vertebral. E nós temos o ponto de alarme. E os pontos de acendimento têm uma ligação direta com o órgão. Eles estão exatamente na mesma direção dos órgãos. E então você quer atuar, você quer fazer um tratamento, né? Você quer fortalecer o órgão, você quer tonificar, você quer sedar, você quer equilibrar, você vai trabalhar nos pontos de assentimento. Então, quando eu trabalho o meridiano da bexiga, eu estou trabalhando ali os pontos de assentimento. Os pontos de alarme são pontos sensíveis às afecções agudas que estão localizadas na parte anterior do tronco, né? Ponto do pulmão, circulação sexo, ponto VC4, aquecedor inferior, ponto do intestino grosso, ponto do estômago, ponto VC17, ponto do fígado, ponto da bexiga. Então, quando você faz você vai iniciar a consulta, então o que eu recomendo? Eu recomendo você, se for um shiatsu equilibratório, se for um shiatsu que vai equilibrar, você vai fazer uma anamnese não tão profunda, mas você vai checar nos pontos de alarme. Aí você vai ver o pulmão, você vai ver a circulação sexo, você vai ver o coração, você vai ver o estômago, você vai ver o intestino delgado, sabe? E aí você tem uma condição de como está o paciente. E à medida que você vai desenvolvendo o tratamento, o trabalho, as sessões, você vai conhecendo mais o teu paciente. Então nós temos o ponto de entrada e saída. São pontos de passagem de energia de um meridiano para outro. Então nós temos aqui, ó. Vamos fazer aqui bonitinho, tá? Então nós temos pulmão, intestino grosso, estômago, baço pâncreas, coração, intestino delgado, bexiga, rins, circulação sexo, triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado. Então vamos lá, pulmão. Ponto de tonificação do pulmão, P9. Tá? No ângulo ungueal externo do dedo. Nós estamos aqui na posição anatômica ocidental. Tá? O meridiano do pulmão corre por aqui e acaba no ângulo ungueal externo. Entre essas duas linhas do dedo. Nós temos
o ponto de sedação P5, na linha do cotovelo. P9 é o ponto de tonificação, é o mesmo ponto fonte, que ora seda, ora tonifica. O P7 é o ponto de passagem, que é exatamente isso aqui. Você vai colocar o seu dedo e aqui, ó, no osso do rádio, você vai encontrar o ponto P7, que é responsável por problemas cervicais, é o ponto mestre dos problemas cervicais. B13, aí nós chegamos no ponto de assentimento, que está localizado na bexiga, entre a terceira e quarta vértebra lombar. Tá? Temos os pontos de assentimento, temos os pontos de alarme. Então, o ponto de alarme é o ponto P1. Temos o ponto de entrada e saída, né? E por aí nós vamos. Aí nós temos o intestino grosso, o estômago, o baço pâncreas, o coração, o intestino delgado, a bexiga, o rim, circulação sexo, triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado. Então, inicialmente, você não precisa se preocupar com a localização, com a memorização desses pontos, porque isso daí vai acontecer com o tempo. Você tem que saber, é a técnica de manipulação, você tem que saber como que você faz esse teu diagnóstico, essa expressão, tom da voz, a atitude, a postura, a cor da pele. Aquela pessoa que tem a maçãzinha no rosto é uma característica yang. A pessoa que é pálida, a pessoa que é calma, a pessoa que fala introvertida, ela tem uma característica yin. A pessoa extrovertida, ela tá... Então, através dessas situações, através do comportamento que a pessoa apresenta, você vai ter uma noção de como vai ser o teu trabalho. Tá? Então, o que são os meridianos? Então, nós temos todos esses pontos aqui. Então, os meridianos são segmentos que se conectam de um ponto ao outro. Então, o pulmão, ele tem 11 pontos, pulmão. O intestino grosso tem 20 pontos. O estômago tem 45 pontos, é o segundo maior meridiano do corpo. O primeiro é a bexiga, que tem 67 pontos. O baço pâncreas, ele tem 21 pontos. Coração tem 9 pontos. O intestino delgado tem 19 pontos. A bexiga, 67 pontos. É o meridiano mais longo. Né? O rim tem 27 pontos. Circulação sexo tem 9 pontos. Triplo aquecedor, 23 pontos. Vesícula biliar, 44 pontos. E o fígado tem 14 pontos. Então a energia está circulando entre os meridianos acoplados. Então, durante o dia, a nossa energia defensiva, ela está à flor da pele. À noite, essa energia se resguarda, porque nós estamos num período de descanso, num período yin. Então, a pessoa que trabalha de noite e dorme de dia, ela está trocando o círculo, o círculo dela. Ela está trocando o ciclo circadiano, que é dormir de dia e trabalhar de noite. Ela está invertendo a ordem natural da bioenergia dela. Então nós estamos vivendo num circuito bioenergético. Nada mais nós somos do que uma rede, uma interconexão de bioenergia. E essa bioenergia
Então, basicamente, essa daí é a nossa introdução, sabe, para a aula número 6. Então, o que eu quero te mostrar? Qual é a minha visão? Você que está chegando agora, você que vai ver esse vídeo, essa é a nossa 6ª aula. Então, eu vou te dizer qual é a minha visão. A minha visão é preparar futuros terapeutas que, com o conhecimento prático, você vai poder ajudar as pessoas. Então, qual é o objetivo da jornada do shiatsu? Ajudar as pessoas. Eu vou ajudar você a você ajudar as pessoas e as pessoas vão nos ajudar, porque vai haver uma reciprocidade. Então é algo grande, é algo que você vai poder e ter satisfação. Poder ajudar a pessoa e com isso realizar seu trabalho. Não? Então por quê? Porque você quer evoluir, porque você quer crescer, porque você quer se colocar como um profissional. Você pode ser um profissional ou você pode ser um shiatsu terapeuta amador que faz shiatsu nas pessoas, cobra evidentemente, você não cobra só da tua família, mas dos amigos, então você cobra, porque é uma relação de troca de energia, tem que ser uma relação de ganha-ganha. Então você está realizando um trabalho, você estudou, você pesquisou, e aí você vai, né, ter essa reciprocidade. Então o que você vai ganhar com isso? Você vai desenvolver o teu lado pessoal, você vai desenvolver o teu lado profissional. Então você vai crescer, você vai ser uma melhor pessoa, você vai ser um melhor profissional. Porque quando você investe em você, quando você trabalha o seu ser se engrandece, a tua energia, ela brilha e as pessoas querem estar com você. E aí você vai fazer com que as pessoas, né, se desenvolvam. E isso vai te proporcionar você ter aquilo que você merece, quais são os teus objetivos. Eu quero crescer como pessoa, eu quero fazer o meu trabalho para ajudar as pessoas e eu quero desenvolver e ter uma vida equilibrada, tanto financeiramente quanto amorosamente. Em todos o meu relacionamento, o meu trabalho, eu quero criar a minha própria disposição. Tá? Então, 3 objetivos. A decisão de você querer fazer uma coisa, de você querer entrar na jornada do shiatsu, né? Se conectar com essa energia, ajudar a formar essa comunidade do shiatsu. E se transformar para você transformar as pessoas. Pelo teu exemplo, pela tua dedicação, pela tua ajuda. 3 habilidades que você tem que melhorar. Participar, se engajar e evoluir. Criar uma comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse para você se comunicar, para você engrandecer, para você trocar ideias, para você evoluir. Então, o que é que você quer ser? Aí você vem, quem sou eu? Você é uma manifestação da energia infinita, uma manifestação da energia cósmica, uma manifestação de Deus. O poder de Deus está dentro de você. Então isso é o que você é. De onde que você veio? Você veio da infinidade absoluta. E aí, como é que você está? Como é que está a tua vida? O que que você formulou? O que que você condicionou? O que que está bom? O que que está ruim? O que que eu quero ser? Está no ponto A. Eu quero chegar no ponto B. Mas o que vai acontecer nessa jornada? Qual é o propósito dessa jornada? É você acreditar que com o shiatsu você tem a capacidade de ajudar as outras pessoas. Vai desenvolver uma missão, que é promover o bem-estar físico e mental. E aí você vai ter a realizar a tua visão. Qual é a minha visão? A minha visão é preparar futuros shiatsu terapeutas com conhecimento prático para ajudar e fazer a diferença nas vidas das pessoas. Então essas 3 coisas: participar, se engajar
pesquisar, estudar. E isso daí é a tua evolução. Porque aí você está tendo conhecimento, você está dentro do macrocosmo, você está se conectando com essa energia. Deixa eu ver aqui como é que está. Então, o que eu quero ser? Eu quero ser um shiatsu-terapeuta de sucesso. Eu quero ser um shiatsu-terapeuta que vai ajudar as pessoas. Então, para isso, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me alimentar, eu tenho que respirar, eu tenho que me condicionar, eu tenho que preparar a minha mente, né? Não poluir a minha visão, não poluir meus ouvidos, não poluir o meu gosto. Respirar. E participar, e estar ativo, e estar se conectando com pessoas do bem. Com pessoas que te levam para cima. Pessoas pipa, não com pessoas âncora. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que promover atividades recorrentes. Ah, mas professor, eu trabalho, eu não quero ser um shiatsu. Não tem problema. Faz o shiatsu, faz a jornada do shiatsu, vai lá, pesquisa, vê os vídeos que estão lá no meu IGTV e evolui, estuda, vai, entra em contato comigo, vem participar das minhas lives, vem participar dos meus encontros, vem fazer a formação avançada. Mas só que eu estou te dando a condição de você, com esse treinamento que eu estou te propiciando, você ganhar de 80 a 250 reais numa consulta. É claro, tudo vai depender da tua autoestima, do que você vai cobrar, do que você não vai cobrar. Então, essa é a minha jornada. É a minha jornada do shiatsu. Porque eu quero ajudar as pessoas, para que as pessoas possam me ajudar. Porque tem tanta gente pirada nessa pandemia, tem tanta gente desequilibrada, tem tanta gente doente, tem tanta gente que você pode ajudar. O mercado do shiatsu está aí. Então, isso está acontecendo há 3.200 anos antes de Cristo. E nós estamos há 5.000 anos desde que o shiatsu teve essa evolução pela própria necessidade da sobrevivência do homem. E aí você... O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar a tua visão, você vai visualizar o que eu quero ser. Não, eu quero continuar na minha profissão, mas eu quero estar bem, eu quero ser mais energético, eu quero ser mais produtivo, eu quero ser mais criativo. Aí você vai construir essa visão. 3 objetivos. Decisão. Tomar a tua decisão. Planejar. E executar e ver o que está acontecendo, ver o que está dando certo, o que está dando certo, você continua, o que está dando errado, você transforma. Então, essa é a evolução através do feedback. Né? Participar, a 3 aberta. Engajamento, evoluir. Então, as pessoas são interdependentes. Ninguém vive sozinho mais. Bem que agora a gente está num momento de conscientização do próprio ser. Está num momento de pandemia onde as pessoas estão enjauladas na sua própria jaula. E aí é quando você tem que estar bem com você mesmo. Tem tanta gente que não está bem consigo mesmo, tem tanta gente que não se ama, tem tanta gente que tem uma baixa autoestima devido aos condicionamentos antigos, devido as crenças limitantes que estão alojadas no teu subconsciente. E aí, o que eu quero ser? Eu quero ser um profissional de sucesso em qualquer área, na minha área, mas também eu quero fazer o shiatsu, eu quero ajudar a minha família, o meu filho, a minha mulher, minha mãe, meu pai, eu quero ajudar as pessoas que estão no meu círculo. E para as pessoas que estão fora do meu círculo, eu vou propiciar, eu vou cobrar. Eu vou fazer uma terapia e eu vou cobrar. E até eu decidir se eu quero ser um profissional, se eu não quero ser. Então eu te digo, o shiatsu, eu estou fazendo shiatsu há 40 anos, como eu já falei várias vezes. O shiatsu me levou para viajar, para morar 35 anos fora do Brasil. E voltei para cá em 2011 e estou aqui e continuo com shiatsu. Então, o que eu quero ser? Eu quero ser o que eu quero ser. Então você sabe onde que você está, qual é o teu...
O que você quer fazer? Quem é você? Para onde que você quer ir? Quem vai te ajudar? Como que você vai? Então, isso são coisas que você tem que fazer uma análise do teu comportamento e mudar a tua atitude. Porque se você quer mudar, mas continua fazendo as mesmas coisas que você faz antes, você não vai mudar. Porque a mudança, ela requer novos comportamentos, ela requer novas atitudes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que praticar, eu tenho que oferecer o meu trabalho, eu tenho que me divulgar através da rede social. Então isso tudo vai ser esquematizado no nosso curso mais avançado. Aqui eu quero te dar a ferramenta básica para você chegar, E aí, a partir daí, você vai evoluir. Se você tomar gosto pela força, se você quiser evoluir. Se não, você aprendeu, desculpa, uma coisa que vai ser significante na tua vida. Então, quais são as minhas vitórias imediatas? O que eu quero imediatamente? É mudar a minha atitude, é mudar o meu comportamento e eu criar uma rotina construtiva na tua vida. Você tem que se analisar, ver o que não está dando certo, ver os seus comportamentos que não estão produzindo resultados satisfatórios, porque tudo é um resultado. Então, quando você está desconectado, você não sabe nem para onde você vai. Você quer ir para São Paulo, mas você pega o avião para o Rio Grande do Sul. Você quer ir para Manaus, você vai para Santa Catarina. Pô, então você tem que saber primeiramente o que você quer, o que você quer atingir, onde que você está, qual é o teu nível. Então, humildemente você vai iniciar a sua jornada. Eu estou aqui humildemente iniciando a minha jornada. É meu primeiro treino. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, eu aprendo ensinando vocês e vocês me ensinam aprendendo comigo. Então, várias coisas aconteceram, então eu estou aprendendo e são coisas que eu vou prestando atenção que eu não vou errar mais. Por quê? Eu estou focado, eu sei o que eu quero. Tá, essa é uma vitória imediata. Eu vou dedicar um tempo, eu vou dedicar a tratar minha mãe, meu pai, meu filho, meu neto. O meu neto, eu estou tratando o meu neto. Se você vê na aula anterior, eu estava fazendo shiatsu nele. O neto de 2 anos e meio, sabe? Vem fazer shiatsu com o vovô, E ele ficou quietinho durante 15, 20 minutos. Então, é o suficiente para você fazer numa criança. E outros tipos de tratamento. Então, há 40 anos eu venho realizando a shiatsu terapia. Sou professor de educação física, para quem não me conhece, sou terapeuta holístico, escrevi o livro o Rebirth, o Novo Yoga, que é o livro que é referência para todos os renascedores que trabalham aqui no Brasil. E morei 35 anos fora do país, voltei em 2011 e estou aqui me alavancando, crescendo, porque eu estou sempre crescendo. Tem hora que você fica, não, estou com 65 anos e estou evoluindo a minha energia. Então, são as 3 vitórias que você quer ter. Então, qual o resultado esperado? O resultado esperado está de acordo com aquilo que você quer. Eu não posso dizer o que você quer, porque só você sabe o que você quer. Então, as pessoas são aquilo que elas acreditam. Se você acredita, se você investiga, vê que você tem um dom de cura, você é uma pessoa certa para trilhar a escadinha da medicina oriental. Você vai aprender. Eu comecei com shiatsu, fui para acupuntura, da acupuntura aprendi moxa-bustão, aprendi dietética, aprendi quiroprática e fui evoluindo. E hoje eu tenho uma formação multidimensional, sendo que o shiatsu é a minha referência básica. Eu morei lá fora, eu dei curso de shiatsu na Índia, na Espanha, em Portugal e nos Estados Unidos. Eu sempre trabalhei com isso. É claro que trabalhava também com outras coisas, mas o meu carro-chefe era a educação física e o shiatsu. Então é isso daí que eu quero propiciar para vocês. Então vamos lá. Continuando. Aqui,
é uma visão posterior do corpo. Então nós temos a coluna vertebral, o meridiano do sistema nervoso, as vértebras, o meridiano da bexiga, descendente, o meridiano do sistema nervoso aqui, o meridiano da bexiga descendo, então eu vou aqui, o meridiano do vaso da vesícula biliar na lateral do corpo. Então eu venho aqui, vou trabalhar ao longo do fluxo. Eu vou facilitar o fluxo do meridiano. Então aqui nós temos a parte interior, meridiano vaso governador, tá? Não, vaso da concepção, e nós temos os 3 meridianos do braço, pulmão, circulação, sexo, coração. Então pulmão, circulação, sexo, coração. E aqui nós temos vários meridianos aqui, mas aqui nós trabalhamos de uma maneira circular para ativar o movimento peristáltico e promover a absorção, promover a digestão, promover a alimentação. Então, esses são... Aqui nós temos o tal. Tudo que existe é relativamente yin ou yang. Não existe neutralidade absoluta. Yin e yang são responsáveis por todos os fenômenos possíveis, imagináveis e inimagináveis. Então, dentro do tal, que é o yang, contém a essência yin, que é o yin que contém a essência yang. Então, esse fenômeno yin e yang, ele é responsável por todas as manifestações do universo. O yang produz o yin e o yin produz o yang. Então, o que é o shiatsu? Shiatsu é a técnica oriental de massagem, shi, dedo, A de supressão, que você utiliza a pressão dos dedos com o objetivo de equilibrar, de tonificar, de sedar ou de equilibrar o organismo da pessoa com quem você está ligando. Então você tem que simplisticamente, facilmente fazer a característica, né, do teu paciente. Então, voltando, né, Ki, energia vital, Chi, chinês, Ki, em japonês. Então, todas as substâncias e fenômenos têm origem na força natural do tal, do princípio único do absoluto. São forças emanadas. Essa energia tem 2 aspectos, antagônicos e complementares. Expansão, destruição, são yin. Contração, criação, são fenômenos yang. Então, polaridades surgidas da grande expansão do infinito. Yin atrai yang, yang atrai yin. E aí, nós vamos fundamentando o que é a terapia oriental. Terapia oriental e seus recursos. Shiatsu, né? Pressão manual, que trabalha a pressão com os dedos. Acupuntura, introdução de agulhas. Moxabustão, é uma erva derivada da artemisa que é feita como algodão e você acende e bota no ponto, na agulha, sabe? Com o objetivo. A farmacopeia, que é a utilização de recursos medicamentosos, desculpa, a nível animal, a nível vegetal e a nível mineral, com o objetivo, com a prescrição, porque o médico oriental, ele trabalha tanto na dietoterapia, ele trabalha tanto com shiatsu, moxabustão, acupuntura, quiroprática, osteopatia, cinesioterapia, né? Então nós temos farmacopeia, dietoterapia, que é o estudo dos alimentos, da classificação química e das características dos alimentos. Cinesioterapia são os exercícios que têm o objetivo de recuperar, manter, então como Kung Fu, Judô, Jiu-Jitsu, Karatê, sabe? Tai Chi Chuan tem o objetivo de não só ser uma arte marcial, mas também de revitalizar o corpo, de buscar as energias. Osteopatia, que são manipulações nas articulações com o objetivo de distensionar. Quiroprática, ela
está focada em ajustar a sua coluna vertebral, nos deslizamentos que vão comprimir as raízes nervosas dos nervos espinhais que estão ao longo da coluna. Nós temos a terapia psicossomática oriental, que cuida de casos mais psíquicos, né? Como você entender a relação das emoções com os problemas psíquicos, a tristeza, a preocupação, o medo, a alegria, a raiva, tudo isso cria condições desfavoráveis para o equilíbrio. E nós temos a ventosa e a sangria. A ventosa é quando você utiliza um copinho, tipo uma taçazinha, você coloca o fogo, você reduz a pressão e ele chupa o sangue venoso de um trauma. E com isso nós temos a sangria, que é utilizada para problemas de pressão alta. Você vem, faz aqui no topo da orelha, você dá um pique, faz uma sangria, 3, 4, 5 gotas. Quando você está com febre, faz nos dedos. Então são técnicas coadjuvantes que complementam a medicina oriental. Mas tudo começou com o shiatsu. O shiatsu é a base de toda essa... Então, medicina oriental, baseada em conceitos filosóficos, pragmatismo, na observação do homem com a natureza. Então, o macrocosmo dentro do microcosmo. Então, a medicina ocidental não tem esse embasamento filosófico, ela é essencialmente tecnológica. E ela espera o paciente ficar doente para depois curar, para depois prevenir. Não, agora você tem que fazer. Mas o cara já está mal. E aí? Qual é a probabilidade de cura? Enquanto que a medicina oriental está baseada na observação do universo. E aí, você vai promovendo a equilibração. Então a medicina oriental, ela previne, equilibra e cura. A medicina ocidental é sintomatológica, cura para prevenir. Então o homem é parte de todo. Então o tratamento na medicina oriental é o conhecimento você utiliza o conhecimento do homem com o cosmos. Então nós temos diferentes escolas de shiatsu. Aí o método Nanikoshi, do Tokujiro Nanikoshi, que é considerado o pai da acupuntura, o pai da shiatsu terapia. Nós temos a escola Koho do Japão, que é o método que eu estou utilizando aqui, que eu aprendi com o Dr. Sohaku Bashi. Zen Shiatsu, shiatsu dos pés descalços. Shiatsu macrobiótico, criado pelo Jorge Ozawa a partir da macrobiótica. Quanto o shiatsu? Shiatsu emocional. Então, o que o shiatsu promove para você? Ele promove um efeito fisiológico. O shiatsu promove uma estimulação proprioceptiva que vai atuar sobre o sistema nervoso autônomo. Aquilo que eu te falei, os receptores e tal. Então nós estamos fazendo uma reviravolta, já fomos, já voltamos. Então é isso daí que é a minha maneira de trabalhar. Eu quero que você repita. E você vai criar habilidade. A repetição é a mãe da habilidade. Então você vai fazer a sua manipulação, aí até você vai botar no papel, vai pendurar, vai fazer, vai botar na mão, e até o momento que você vai... Qual é a grande circulação? Pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas, e aí você vai embora. Quais são os pontos? Ponto de unificação, ponto de alarme, ponto de sedação, ponto de assentimento, ponto de passagem, ponto... E aí você vai internalizando isso. Mas para isso, tudo tem um procedimento. E esse procedimento é você querer ser, é você tomar a decisão de você quer ser um shiatsu terapeuta a nível... É o hobby, a nível amador, part-time ou a nível profissional. Então, o que é a regra do reflexo? A regra do reflexo cria no organismo um estado de equilíbrio bioenergético, físico.
Isso propicia a autocura. Então o que você está fazendo? O shiatsu curativo, o shiatsu de reabilitação. Pô, se o cara está equilibrado, ele está bem. Agora, se o cara está desequilibrado, ele pode propiciar um terreno fértil para o desenvolvimento das doenças, dos equilíbrios, dos vermes, micróbios, bactérias e fungos. Então, porque a gente está aí no dia a dia, a gente está sofrendo essas agressões, então a nossa energia ela tem que estar focada, alimentação, foco, a tua cabeça está direcionada, o que você quer, e aí você vai embora. Então, o shiatsu no Brasil, devido à imigração japonesa, em 1937, os primeiros imigrantes, eles trouxeram essa arte que era passada de pai para filho. E ela é ensinada, era praticada como uma tradição familiar. Em 1968, o monge budista Tokuda Igarashi, ele desenvolveu o seu estilo. Em 1976, o professor Dr. Sohaku Basto, um brasileiro que estudou durante vários anos no Japão, aprendeu a medicina oriental, medicina ocidental, ele começou a iniciar cursos de shiatsu, de acupuntura, eletroacupuntura, e foi através dele que eu me formei, que eu fiz o meu primeiro curso. Isso foi em 1979, pô. Então, eu tenho toda essa história, eu tenho toda essa bagagem para te dizer, o shiatsu transforma. Se você focar, então, eu ganhava muito mais dinheiro do que como professor de educação física. Eu ainda nem tinha terminado a faculdade. Um mês depois que eu terminei o curso de shiatsu, eu já ganhava para pagar a faculdade, já ganhava para viver. E aí eu desenvolvi a minha carreira, fui morar nos Estados Unidos, fui rodar o mundo, sempre tendo o shiatsu como meu carro básico. Tá? Então, outras pessoas foram importantes no desenvolvimento do shiatsu. Então, como eu falei, shiatsu moderno, Tamai Tempaku, foi o professor do pai do shiatsu, que é o Tokujiro Namikoshi, que ele intuitivamente, ele curou a própria mãe com o dedo e com a palma da mão. E aí ele sacou. E ele estudou, não sei se estudou antes, se estudou depois, com o Tamai Tempaku, que escreveu o primeiro texto sobre shiatsu. Então, o shiatsu foi desenvolvido, o shiatsu foi reconhecido no Japão, o Namikoshi começou a trabalhar, começou a abrir um consultório, começou a abrir uma escola e criou uma associação onde ele só aceitava as pessoas que faziam shiatsu pelo seu método. E isso expandiu para o mundo todo. Enquanto que a escola Koho do Japão, ela já fazia um shiatsu mais curativo. Então várias tendências, várias escolas se desenvolveram, né? De acordo com a particularidade. Então esse é o meu método. Esse eu faço, né? Eu tenho um método acadêmico, eu vou ensinar para você, mas eu vou ensinar o meu método baseado na minha experiência, que produz resultado. Então se você quiser, você vai no meu Instagram e você vai ler o depoimento do senhor que eu trato de 85 anos. A transformação que o shiatsu está promovendo na vida dele. Então, outra